A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na penúltima lição desse trimestre, a lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre um assunto muito interessante. Nesse trimestre, estamos trabalhando sobre o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. E na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Vivendo no Espírito. Eu espero que o Senhor Jesus também te traga clareza ao teu coração. Fale com você de uma forma muito especial. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus para alcançar mais vidas. Aproveita também, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero ter o prazer em te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento, onde você pode ter acesso a esses materiais, crescer e avançar em Jesus. Eu espero que essa aula te edifique. Não se esqueça, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também, e tudo isso está disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento. Fica à vontade para estudar a palavra de Deus através dos nossos trabalhos. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, preparar os esboços da tua ministração, eu tenho tudo isso organizado para você através do Facilita EBD. No Facilita EBD você pode ser um dos nossos assinantes, pois a nossa assinatura ela é trimestral e você pode ter acesso ao esboço da aula que eu preparo, com os versículos a mais, com a pesquisa que a gente realiza além da lição para poder te abençoar. Você pode ter acesso também ao PowerPoint da nossa ministração, onde você pode utilizar esse recurso para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus: o nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica, o nosso workshop também de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você crescer, avançar em Jesus. Que Deus te abençoe. Então a gente vai deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos adultos. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. E o tema da aula de hoje trata sobre o seguinte argumento: vivendo no Espírito. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira delas é o texto áureo. Você precisa fazer a leitura do texto áureo, que se localiza em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Leia também a verdade prática junto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 25. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui para você no nosso canal, sempre ao meio-dia. E sempre ao meio-dia a gente posta as lições para você ser edificado em Jesus. Mas toda segunda-feira, ao meio-dia, é o encontro marcado da classe dos adultos, onde você tem acesso ao nosso material, às nossas aulas, pode crescer, avançar estudando a palavra de Deus, fazendo as tuas anotações para edificar vidas na EBD da tua igreja. Então, toda segunda eu te espero por aqui, para a glória de Deus. Hoje, na lição de número 12, nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito Santo em um coração renovado, como proposta do pastor Elinaldo Renovato. Nessa lição, nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito e as suas qualidades na vida de um cristão que já foi avivado por Jesus. Se nós recordarmos, em 2017, a CPAD ela publicou uma lição na Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos, sobre o tema As obras da carne e o fruto do Espírito Santo,
sendo escrita pelo pastor Osiel Gomes, aonde nessa lição nós já estudamos com vocês sobre essa visão sobre o fruto do Espírito, as qualidades do fruto do Espírito na vida do cristão. É claro que nós precisamos também pensar sobre o pensamento correto, sobre a forma correta de viver como perspectiva de uma vida cristã. Quem comenta sobre isso é o próprio John Piper. Quando nós lemos Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23, a Bíblia é clara em dizer para nós o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a generosidade, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O fruto do Espírito é resultado, então, da presença do Espírito Santo na vida do coração de um cristão. Isso quer dizer que quando você aceita Jesus, a presença do Espírito Santo habita em você. Ele faz morada na sua casa espiritual. Ele habita em você e gera em você agora o fruto do Espírito Santo, e essas qualidades são demonstradas a partir do amor de Cristo em seu coração. Outro detalhe, você pode gerar o fruto do Espírito Santo antes do batismo com o Espírito Santo, antes de falar em línguas. O fruto do Espírito Santo, ele traz outra característica. Ele traz a característica do processo de regeneração, de santificação, nessa mudança de mentalidade para servir a Cristo. Quando nós analisamos especialmente Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, nós aprendemos sobre essa diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Vamos parar para compreender isso biblicamente com você. E quando nós analisamos especialmente Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, você vai perceber as obras da carne. Essas obras da carne estão interligadas em impureza, lascívia, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Todas essas obras da carne nos afastam então da presença do Senhor. É por isso que a partir dessa visão do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos então gerar o fruto do Espírito Santo no nosso coração, conforme está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. Esse fruto do Espírito sinaliza então a nossa mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de postura. A vida cristã, ela é, na realidade, uma batalha espiritual. Essa batalha espiritual é contra a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa que procura sempre nos afastar da presença de Deus. O pecado que nos afasta da presença de Deus nos conduz especialmente para longe do Senhor. E nos conduzindo longe do Senhor, nós somos levados então especialmente para o momento de algo que não agrada ao Senhor. É interessante nós observarmos que a nossa natureza ela precisa vencer o pecado. De que maneira? A partir da presença do Espírito Santo no nosso coração. Você pode ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que te dá um fundamento. Filipenses, capítulo 4, versículo 13, onde nós temos a nossa dependência pautada no Senhor. Então, para ser um cristão vitorioso nessa caminhada cristã, buscando o fruto do Espírito Santo, é necessário que você seja sensível à voz do Espírito Santo no teu coração, sensível à vontade de Deus na tua alma. O Dwight Littlewood chega a dizer de forma muito especial que de cada 100 homens, um irá ler a Bíblia e os outros 99 irão ler, então, as atitudes desse cristão. É fundamental que você dê frutos para a glória de Deus, exaltando a Cristo na sua caminhada. Eu espero muito estar te ajudando hoje na aula e eu espero que essa palavra possa edificar você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, se torne um dos nossos alunos e vamos então para o nosso primeiro ponto que trata sobre o seguinte assunto: a vida no Espírito. Leia a passagem bíblica que está em João capítulo 15, versículo 8. E o primeiro subtópico da nossa lição destaca sobre andando em Espírito. Como é que a gente pode andar em espírito glorificando o Senhor? Segundo o pastor Elinaldo Renovato, ter uma vida pautada pela vivência do Espírito Santo é ter uma vida pautada pela palavra de Deus, é ter uma vida espiritualmente avivada diante do Senhor.
Você tem uma base bíblica em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo em Cristo Jesus. Você tem nova vida e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia é clara e ela é verdadeira. Ela chega a trazer para nós a compreensão sobre a verdadeira santificação de forma integral. Essa santificação de forma integral, ela está interligada no teu corpo, alma e espírito. Analisando sobre a santificação de forma integral, nós entendemos que essa santificação provoca em nós transformação de vida. E essa transformação de vida está interligado, entrelaçado, então, com a presença do Espírito Santo no nosso coração. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Tessalônica, ele descreve na primeira carta, de forma especial, sobre a necessidade de santificar o espírito e a alma e o corpo. E você percebe isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então, o Paulão já está trazendo para a gente a perspectiva de santificação, de fruto do espírito e de vida com Deus. Pedro, escrevendo aos irmãos, na mesma linha de pensamento, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 15, ele descreve que nós devemos ser santos como aquele que nos chamou. Observe, a vida de santificação, um avivamento, provoca em nós agora uma mudança de vida, uma mudança para a glória de Deus. Isso significa que nós agora passamos a viver uma santidade integral, uma santidade que procura mudar as nossas pequenas atitudes, tanto na alma como no corpo e no espírito, e essa santidade caracteriza em nós a mudança de mente. Você vai perceber algumas perspectivas que nós podemos também levantar em sala de aula, e a primeira delas é que a primeira característica daquele que busca a intimidade com o Espírito Santo é viver essa intimidade. A primeira característica daquele que busca, então, o fruto do Espírito é viver essa santidade no seu coração. A santidade é um chamado divino. A santidade é algo que nos impulsiona a viver para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4. A santidade também nos impulsiona a amar a Cristo. Você pode ler a passagem de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que descreve agora o nosso pensamento firme no Senhor e mudança de vida também. Em segundo lugar, como segunda característica, você percebe que aquele que deseja ser santo, ele se consagra para Deus. A tua vida passa a ser consagrada. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que você vai perceber e falar isso com os teus alunos sobre a santificação no mundo agora, essa santificação na sua maneira de viver. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, o próprio apóstolo Paulo fala a respeito da purificação de vida, purificação de mente e santificação para a glória de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 24, Paulo também descreve que nós precisamos nos revestir do novo homem espiritual, da nova pessoa espiritual, da nova vida em Cristo. E essas características nos impulsionam agora a viver conforme o Espírito. Em terceiro lugar, nós também aprendemos como terceira característica daquela que busca intimidade com o Espírito Santo, nessa busca pelo fruto, que você precisa também ter comunhão com seus irmãos. O escritor aos Hebreus, ele deixa claro um propósito muito interessante, que ninguém pode ver ao Senhor sem santificação, sem ter comunhão com seus irmãos também. Você vai ver isso em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Você vai perceber essa comunhão de forma clara que te impulsiona para uma santificação. Em quarto lugar, nós também podemos destacar como característica daquele que mudou de vida, daquela que mudou de vida, é que ele agora passa a ter uma vida, ela agora passa a ter uma vida de oração, e a oração está interligada nessa vivência. O Dwight Littlewood chega a dizer que o cristão de joelhos, ele vê muito mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. A oração, ela é prioridade da nossa vida cristã. A oração, ela nos impulsiona, então, a viver para Cristo. Você precisa orar, eu preciso estar em oração, buscando ao Senhor intimidade, e quando nós desejamos agradar a Deus, ou agradar a Deus de todo o nosso coração, essa alma, então, é impulsionada pela presença de Deus. Quando a igreja ela ora, os céus se abrem.
Quando você ora, o inferno treme. Quando você ora, a glória de Deus se manifesta. Quando a igreja está em adoração, buscando a presença do Espírito Santo, Deus realiza uma grande obra. E essa obra, ela é trabalhada no nosso coração. Nós crescemos em oração, não por nossos métodos, mas pela ação poderosa de Deus. O diabo ele trabalha continuamente para que você não esteja em oração, para que você então não busque a presença de Deus. O John Stott chega a dizer de forma clara que uma das estratégias que Satanás utilizou para parar e barrar a igreja foi a perseguição. Atos capítulo 4 descreve isso. O diabo também utilizou a infiltração. Ele colocou gente infiltrada dentro da igreja em Atos 5. Ele também utilizou a distração para poder parar a igreja em Atos 6. Sabe o que a igreja fez em todos esses processos da ação do inimigo contra a obra da igreja, contra o crescimento e contra essa busca de santificação? A igreja continuou em oração e em oração essa igreja teve respostas. O nosso altar da adoração é fundamental. Então, quando nós olhamos para essa busca de intimidade, nós precisamos entender que nós precisamos buscar da presença de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer que nós precisamos voltar com os nossos vasos cheios do Espírito Santo na busca da oração. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus, buscando a Deus em oração. Você também precisa fazer isso. Eu espero que essa aula esteja te trazendo clareza, te trazendo entendimento pela palavra, e você também precisa finalizar esse primeiro subtópico entendendo que a glória de Deus, ela te envolve, que a glória de Deus, ela te modifica. 1 Coríntios 16, 29, a glória de Deus, ela muda o teu pensamento. A glória de Deus te leva a uma intimidade profunda e a glória de Deus impacta a tua alma. Para avançar, entendendo a palavra, espero estar contribuindo com você. Se eu estou, comenta aí de onde você está me assistindo, da tua cidade, da tua igreja. Eu quero te conhecer, tá? Vamos então para o segundo subtópico que trata porque nós devemos andar em espírito. Por que você precisa andar em espírito? Por que nosso aluno da EBT precisa andar em espírito no nosso tempo? Conforme o pastor Elinaldo Renovato, o crente andando em espírito, buscando a presença do Senhor, ele tem o livramento do pecado e da morte. Então, em Cristo, andando em espírito, nós agora temos o livramento do pecado e da morte. Isso quer dizer que andando em espírito, eu estou andando cheio da presença de Deus. Vejamos algumas evidências na vida daquele e daquela que busca, então, a presença do Espírito Santo em um avivamento e anda em espírito. A primeira característica, ou seja, a primeira área que o Espírito trabalha no coração de alguém é na área da regeneração. Isso quer dizer que ele trabalha diretamente no processo da salvação. Observe, o processo da salvação para nós é desenvolvido pela justificação, Deus nos justifica em Cristo. Nós somos regenerados, esse processo de regeneração é a nossa mudança de mentalidade e nós passamos agora pelo processo de santificação. Na regeneração, nós somos transformados de dentro para fora. Regeneração traz essa ideia, então, de novo nascimento, renascimento. Você pode ler isso em João, capítulo 3, versículo 3, que vai te dar um fundamento. O próprio Jesus disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E nascer não da carne em si, mas nascer do Espírito. A própria Bíblia traz essa ideia, nesse entendimento, conforme as Escrituras, que essa visão de novo nascimento, então, é um novo nascimento para mudança de pensamento. O Nicodemos entendia que eles deveriam apenas tomar posse da terra prometida, que foi prometida aos seus antepassados, especialmente a Abraão e Moisés. Mas, conforme as Escrituras, Jesus agora traz um novo entendimento, que a verdadeira vitória para a vida daquele que quer se aproximar de Deus está interligada especialmente com a presença do Espírito Santo. O Senhor, ele trabalha no nosso coração. Então, a regeneração é o trabalhar do Espírito Santo em nós. É o gerado fruto do Espírito Santo em nós, por intermédio da fé. Você pode ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que vai te dar o fundamento. Em Hebreus 11, nós encontramos a galeria dos heróis da fé. Nessa galeria dos heróis da fé, nós encontramos pessoas que foram regeneradas e passaram pelo processo de transformação. Em Cristo agora, nós aprendemos, conforme as Escrituras, sobre essa necessidade agora
de viver para Cristo, de amar a Cristo, de adorar Jesus. Deixa eu perguntar, será que tem algum adorador, um crente pentecostal que ama Jesus, que está assistindo a minha aula? Se tiver alguém aí, por favor, sinaliza, comenta embaixo, glória a Deus, eu quero te conhecer também. Em segundo lugar, como segunda característica, segundo aspecto da ação do Espírito Santo, eu quero destacar para você que o Espírito Santo também trabalha em nós no habitar. Ou seja, se você olha para o Antigo Testamento, você vai perceber que o Espírito Santo ele trabalhava na habitação, no Novo também. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, o Espírito Santo vem e habita em você. E aí nós entendemos que isso é habitação e não batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, para nós, ele vem depois. É o transbordar da presença, é o transbordar da glória, é o transbordar da unção de Deus sobre o nosso coração. Conforme a Bíblia, nós vamos aprendendo que essa santificação, que essa glória de Deus repousada em nosso coração, nos ajuda agora a viver pela fé em Cristo Jesus. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, que você vai perceber que nós nos tornamos, então, morada do Espírito Santo. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Você pode ler no capítulo 6, versículo 19 e 20 de 1 Coríntios também. Você vai perceber também em Efésios, capítulo 1, versículos 13 a 14, o próprio Paulo traz outra ideia, descrevendo agora que quando o Espírito Santo habita em nós, nós temos então o penhor, a garantia da nossa salvação. Nós temos a Escritura, vamos falar assim, na nossa palavra, no nosso linguajar de hoje em dia, nós temos então o benefício da salvação, essa garantia da presença de Deus no nosso coração. Então, quando nós olhamos para essa habitação, ele vem então trabalhar em nós, ele se apodera de você, ele toma conta de você. Eu não vou utilizar o termo possuído, porque esse termo possuído, ele está interligado à possessão demoníaca, mas nós podemos dizer o termo de se apoderar de você, de encher você, de capacitar você. Isso é habitação, gente. Conforme as Escrituras, isso está atrelado à presença do Espírito Santo no teu coração. Em terceiro lugar, como terceira característica, ou terceiro aspecto, nós podemos entender, olhando para o Antigo e o Novo Testamento, que o Espírito Santo também trabalha em nós na contenção do pecado. Como é que ele trabalha em você na contenção do pecado? Pega isso para poder trabalhar em sala de aula. Ele vai agora trabalhando na tua consciência, no teu coração e te orientando a não entrar em caminhos pecaminosos. Você pode ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 8, que você vai perceber isso. Você vai perceber agora que o Espírito Santo te guia no andar do Espírito, na glória de Deus, diante da presença do Senhor. Então, quanto mais intimidade você tiver, quanto mais busca você realizar buscando a presença de Deus, você então vai ser cheio da glória de Deus no seu coração. Em quarto lugar, nós aprendemos com o quarto e último aspecto desse subtópico que estamos trabalhando com você, que no Antigo Testamento nós aprendemos também, tanto no Novo, como a característica da capacidade do Espírito Santo para uma obra e para um serviço. Você sabia que o Espírito Santo capacita você para uma obra? Se você ler Êxodo capítulo 31, versículo 2 ao 5, você vai ver que o Espírito Santo capacitava as pessoas com criatividades. Se você for ler Juízes capítulo, o Juízes inteiro, o livro de Juízes, você vai perceber que o próprio Espírito Santo sempre capacitava pessoas para uma obra tremenda de liderança. Ele capacitava reis, capacitava juízes. Então, essa ação do Espírito Santo em nós, como fruto, é uma ação muito profunda que muda a nossa alma, muda a nossa linha de pensamento. Essa habitação do Espírito Santo é uma habitação tremenda que nos guia na verdade. João 17:17. João 14:17 também te dá fundamento para isso. Que Deus use você. A minha oração é que o Espírito Santo fale através da tua boca, através dos teus lábios, e que os teus alunos voltem para casa depois da aula dizendo: que aula marcante no meu coração. A minha oração é essa. E que Deus te use de uma forma poderosa. Avançando, o terceiro subtópico, então, trata sobre outro argumento. Como andar em espírito? Como é que você pode andar em espírito, buscando a presença de Deus no teu dia a dia? Segundo o pastor Elinaldo Renovato, quando as pessoas aceitam a Cristo como seu Salvador, elas passam pelo processo salvífico do novo nascimento. Você vai ver isso em João 3:3,
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Stanley Orton ele chega a comentar o seguinte, que a única esperança de redenção para a humanidade está entrelaçada no sangue de Cristo, no sangue de Jesus derramado no Calvário. A salvação é, então, uma ação milagrosa e espiritual operada na alma da pessoa, no espírito da pessoa, mediante a fé, por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode ler Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17, João capítulo 1, versículo 12, João 3, 5 também, que vai te dar essa fundamentação bíblica. Conforme a Bíblia, a salvação ela nos livra agora da condenação do inferno. A salvação também ela é um processo de transformação na nossa vida pela parte de Deus, ou seja, Deus age em nós nesse processo de salvação, nos conduzindo agora para uma nova vida em Cristo. Essa nova vida em Cristo agora nos modifica pela comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, a salvação é redenção pelo pecado, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. É a libertação do nosso cativeiro espiritual, Romanos, capítulo 8, versículo 20. É a saída das trevas do pecado, Colossenses 1,13. É também o retorno do nosso exílio espiritual, Efésios, capítulo 2, versículo 13. E aí nós podemos levantar também em sala de aula outra pergunta. Quais são as condições para a salvação? Faça isso com os teus alunos e escute eles responderem. E aí você pode sinalizar que as condições para a salvação são muito claras. A primeira delas, ela vem por intermédio do arrependimento dos seus pecados diante de Cristo mediante a fé. Ela vem também pela lavagem e a regeneração e renovação através do sangue de Cristo e o Espírito Santo no nosso coração. Ela vem também pela evidência do nosso testemunho, através do Espírito Santo operando em nós nessa mudança de vida do fruto do Espírito. E ela também é evidenciada quando as pessoas olham para a gente e testemunham, essa pessoa mudou de vida. A salvação é clara, ela traz para nós essa mudança de mentalidade e que essa salvação também alcance você. Eu espero muito estar contribuindo com você na aula de hoje, que essa aula te edifique, que a palavra de Deus possa achar guarida no teu coração. Se você ainda não é salvo, aceite a Jesus como teu Salvador. Jesus tem um plano na sua vida. Vamos avançar agora para o nosso segundo ponto, que trata sobre o confronto entre a carne e o espírito. Leia uma passagem bíblica que se localiza em Mateus 3:8 e avance então para o primeiro subtópico, que fala sobre a carne versus o espírito. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, nós precisamos entender que essa condição carnal, essa natureza carnal que nós herdamos, ela vem então sendo herdada desde a queda pelo primeiro casal, ou seja, essa condição carnal que nos leva de forma pecaminosa para longe de Deus é resultado da queda da humanidade. Também, no Novo Testamento, nós entendemos a respeito de umas perspectivas bem interessantes que o texto bíblico chega a dizer, e o texto bíblico utiliza a palavra concupiscência. A palavra concupiscência ela vai aparecer na primeira epístola de João. E na primeira epístola de João, João traz uma perspectiva muito interessante sobre a mesma. Porém, a própria Bíblia traz diversos textos sobre o cuidado que nós devemos ter com a concupiscência que é caracterizada e é guiada pela própria carne. O livro de Apocalipse, nós percebemos que o próprio texto bíblico escrito por João fala que aquele que é guiado pela concupiscência do pecado é então guiado com o objetivo de buscar lucros pessoais, de saciar a sua vontade pessoal. Apocalipse capítulo 18, versículo 14. Em Marcos capítulo 4, versículo 19, nós entendemos essa palavra então como essa visão de ambição. Nós entendemos então essa visão de forma bíblica como esse desejo, essa ambição, algo desenfreado para saciar então o seu desejo. Em Lucas capítulo 22, versículo 15, nós também entendemos que esse desejo desenfreado ele aponta especialmente para as obras da carne. Mas nós entendemos que há uma necessidade de você também ter os seus desejos pessoais, o seu planejamento. Por exemplo, Cristo, nessa passagem bíblica, tinha o desejo, tinha a vontade de estar com seus discípulos de forma sadia para partilhar com eles a Páscoa.
Então, há o desejo sadio, mas há o desejo desenfreado, que é guiado pela carne. Você pode ler também 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17, que o próprio apóstolo Paulo também tinha um desejo sadio. O desejo sadio de estar com os irmãos da igreja de Tessalônica. Então você vê essa ideia de ter esse desejo sadio, ter planejamentos, ter vontade de estar com os nossos irmãos. Porém, a ideia de concupiscência da carne é esse sentido, então, desenfreado, é essa ambição desenfreada para buscar algo que não é seu. Você pode ler Gálatas capítulo 5, versículo 17. Essa vontade exagerada. E essa vontade exagerada que te leva a vícios pode te afastar diante da presença do Senhor. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo ele faz questão de destacar a respeito dos desejos e das paixões da mocidade e relata para Timóteo fugir delas. 2 Timóteo 2,22, você vai perceber isso. Escrevendo a Tito, Paulo também orientou a Tito a renunciar tudo aquilo que vinha da carne, porque ele agora tem uma vida regenerada. Tito 2,16. Tito 3,3 também confirma isso. Então, a concupiscência ela vai aparecer em diversas passagens da Bíblia. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, ele descreve muito bem sobre as coisas passageiras dessa vida e ele utiliza aí a palavra concupiscência. 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17, ele fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação de bens. E ele descreve sobre o nosso cuidado em saciar esse desejo da carne, porque isso pode nos afastar da presença de Deus. Então, a ideia de concupiscência é ser guiado pelo forte desejo da carne, é ser guiado pelo forte desejo de fugir da presença de Deus. E esse cuidado o apóstolo João também toma na sua ministração, orientando os irmãos da igreja. Em segundo lugar, como segundo subtópico, já nesse segundo ponto, eu quero destacar então sobre as obras da carne. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, as obras da carne então são as atitudes realizadas por aqueles que não têm uma fidelidade em Cristo, por aqueles então que procuram ser guiados pelos seus próprios desejos pessoais. E esse cuidado nós precisamos também ter. O que significa então obras da carne? Nós entendemos que essa expressão obras da carne é utilizada então pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas para descrever especialmente algo que é pecaminoso. Ele utiliza o termo sarx, que é uma palavra grega que traz esse sentido então de ser guiado pela carne. Ela pode ser trabalhada de três maneiras. No sentido geral, que significa, por exemplo, essa ideia de humanidade, ela pode trabalhar um sentido específico, se referindo, por exemplo, a algo físico e material, e ela pode trabalhar também nessa visão de natureza depravada. O próprio apóstolo Paulo ele utiliza essa perspectiva de natureza depravada para descrever, então, as obras da carne. Falando em Gálatas, capítulo 5, versículos 17 a seguir, ele fala sobre a natureza da carne. E essa natureza da carne é algo que leva a pessoa, então, para o afastamento da presença de Deus. Nesse ponto, ele fica claro em descrever especialmente sobre essas semelhanças das obras da carne. Ele descreve lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32, ele fala sobre diversos pecados realizados pela carne. Romanos 13, 13. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 ao 11. Capítulo 6, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 20 e 21. Efésios, capítulo 4, versículo 19. Então, na Bíblia você vai ver diversos alertas sobre as obras da carne. A referência de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 20 e 21, relata então essa presença na lista que Paulo cita em Gálatas capítulo 17 ao 21, relatando sobre as obras da carne. Esses elementos das obras da carne são então prostituição, porfias, algo que não agrada a Deus. Essa selação, então, aponta especialmente nessa lista sobre a natureza do pecado dominando a vida de alguém e escravizando alguém. Os pecados relacionados, então, à carne são eles, pecados
relacionados à imoralidade, que entra aqui, prostituição e lascívia. Entra também pecados relacionados à existência de falsos deuses, idolatria e feitiçaria. Entra também pecados relacionados à rivalidade, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E entram pecados também nessa lista relacionados aos excessos, a embriaguez e a glutonaria. E aí o apóstolo Paulo ele relata tudo isso para demonstrar que nós precisamos tomar cuidado e devemos também descer e sermos dominados pela ação do Espírito Santo em nós. Avançando, terceiro ponto da aula de hoje, trata sobre o fruto do Espírito. Leia uma passagem bíblica que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23 com os teus alunos e vai então para o primeiro subtópico que trata sobre o fruto do Espírito. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, gente boa, me ajuda, compartilha aí na tua rede social, envia esse vídeo para mais alguém ser edificado, edificada em Jesus. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, os dons e o fruto do Espírito Santo são características que todo cristão deve também buscar. Um detalhe que eu quero clarear para você, para que você possa entender. A pessoa aceitou a Jesus como seu Salvador, ela passa a ser morada do Espírito Santo na nossa linha hermenêutica de entendimento. A pessoa já pode buscar o fruto do Espírito Santo e as suas qualidades, e isso pode ser demonstrado então em seu coração. Detalhe. O fruto do Espírito Santo é dado pela ação de Deus em nós. Não são qualidades naturais humanas, mas são qualidades dadas pelo Espírito de Deus na mudança de vida, de atitude, na regeneração e na salvação do cristão. O batismo com o Espírito Santo sinaliza, então, essa evidência dos dons espirituais na vida do cristão. Então, o batismo para a gente é o transbordar do Espírito Santo na vida do coração de alguém. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, relata sobre o fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito Santo é singular, é o fruto que tem diversas qualidades e são demonstradas em nós através do Espírito no nosso coração. Nós já vimos essa visão da pecaminosidade sendo gerada pela carne. Mas agora, pelo Espírito, nós entendemos então que a ação do fruto do Espírito Santo nos guia para a presença de Deus, nos guia para estar diante de Deus. Nós somos, então, produzidos por esse fruto do Espírito. A nossa mudança de atitude é característica da ação de Deus em nós. Também facilita o nosso entendimento, também nos livra dessa visão pecaminosa e nos leva agora para a verdadeira alegria, para a paz, para a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, essa ação do fruto do Espírito Santo em nós é uma característica da ação de Deus, é uma conduta dos verdadeiros cristãos. Você pode ler Romanos, capítulo 6, versículo 22, Efésios, capítulo 5, versículo 9, Filipenses 1, 11. E aqui nós vamos entender que essa pregação do próprio João Batista já sinalizava para isso, sobre frutos dignos do arrependimento. Mateus, capítulo 3, versículo 8, Lucas 3, 8 também dá fundamento para isso, em sinalizar a ação do Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito é a ação do arrependimento de Deus, a ação do Espírito Santo no nosso coração também. Vamos avançar caminhando com você. Espero que a aula esteja te ajudando, te edificando também. Deixa teu joinha, se inscreve no canal. O segundo subtópico trata então sobre os 9 aspectos do fruto do Espírito. Nesses 9 aspectos, nós vamos entender então essas qualidades do próprio fruto do Espírito no nosso coração e você pode fazer as suas anotações e também pode se tornar um dos nossos assinantes, onde tem isso tudo anotadinho para te ajudar e te abençoar. O fruto do Espírito Santo então possui diversas qualidades. E a primeira qualidade que nós vamos sinalizar para você é o amor. O amor dado como qualidade do Espírito Santo é base de todas as virtudes. 1 Coríntios capítulo 13 fundamenta isso. Efésios capítulo 5, versículo 2, Colossenses 3, 14 também dá base para isso. Então nós percebemos na própria Escritura a importância de verdadeiros cristãos exercerem então o fruto e a qualidade do amor.
Gálatas capítulo 5, versículos 6 e 13 também te fundamenta uma base para isso. O apóstolo Paulo enfatiza a necessidade do amor na vida de todo cristão. Então, o amor como qualidade é a demonstração daquele que conhece a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 8 vai te fundamentar nisso. Então você vai perceber que o amor é uma característica fundamental daquele que está em Cristo. Outra qualidade que nós encontramos na Escritura é a alegria. Não é a alegria passageira dessa vida, mas a verdadeira alegria diante da vida do cristão. Isso não significa que você não está livre, por exemplo, dos problemas, está livre das dificuldades, mas é a verdadeira alegria que mesmo diante dos problemas você tem a confiança em Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, você tem a alegria do Senhor no seu coração. Essa alegria é uma alegria diferenciada, ela não é garantida pelas coisas daqui da terra, mas é uma alegria do céu, é uma alegria daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28 vai te dar fundamento para isso. Outra característica que queremos destacar para você é a verdadeira paz. No livro de Salmos, nós encontramos então a característica daqueles que amam a Deus, eles verdadeiramente encontram a verdadeira paz. Salmo 119, 165 descreve isso. E isso confirma, então, o resultado do amor de Deus em nossos corações. Isso também quer dizer que aquele que foi justificado tem a verdadeira paz. A paz não é a ausência de guerra, mas é ter tranquilidade em Cristo diante de toda e qualquer situação. A paz de Cristo nos dá, então, tranquilidade através desse amor de Cristo liberado na cruz do Calvário. Outra característica que nós vamos encontrar também é a longanimidade, que também é conhecido como paciência. Aquele que é regenerado, ele aprende então a ter paciência diante do Senhor. Ele tem a paciência, pois ela é fundamentada no Espírito Santo. Ele tem a certeza e não se desespera em ansiedade. E ele tem a certeza em saber que Deus guia o seu coração, guia a sua alma em todo o tempo. Isso é uma característica que Deus dá. Outra característica que nós temos na Bíblia é a benignidade, também conhecida como gentileza. Isso está descrito na Bíblia porque demonstra, então, essa mudança de atitude, mudança de caráter. Demonstra, então, a ação do poderoso Deus no coração das pessoas. E isso relata, então, algo que é a transformação do Espírito Santo no coração de alguém. Essa pessoa passa a ser mais educada, passa a ser mais gentil, por causa da glória de Deus. Outra característica que nós vamos encontrar é a bondade. A bondade é a ação poderosa do Espírito Santo em nós. E essa bondade, então, demonstra que nós somos guiados pelo poder do Espírito Santo no nosso coração. Outra característica que nós vamos encontrar também se chama fidelidade, que está muito entrelaçada à fé. Essa fidelidade agora nos garante, então, a nossa fé em Cristo. Essa fidelidade agora nos impulsiona a lealdade de servir a Cristo. Isso é qualidade do fruto do Espírito. Outra qualidade que nós vamos encontrar se chama mansidão. A mansidão demonstra, então, que agora nós somos dominados pelo Espírito. Antes, na carne, nós éramos dominados pela raiva, pela ira e pela violência. Em Cristo, agora na mansidão, nós somos dominados pela presença do Senhor e somos imitadores de Cristo. Mateus 11, 29, 2 Coríntios 10, 1 descreve isso. Também nós vamos aprender sobre o domínio próprio, que é a última qualidade que nós vamos encontrar na ação do Espírito Santo, também conhecido como temperança. Ou seja, nós agora somos temperados pelo Senhor, somos guiados, temos o domínio do Espírito Santo no nosso coração. Eu espero que essa aula esteja te edificando para poder caminhar para o fim. O terceiro subtópico trata então sobre contra o fruto do Espírito não há lei. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, nós precisamos cultivar em nós as obras do Espírito Santo através do fruto do Espírito Santo no nosso coração. Isso é verdadeiramente viver uma vida avivada em Cristo. Nesse contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, nós entendemos que uma vida avivada é uma vida que foi alcançada por Cristo e passa a ser dominada pela presença do Espírito Santo em seu coração. A característica do fruto do Espírito na alma e na vida de alguém desfruta então da verdadeira vida em Cristo.
Então, em Cristo agora, nós somos uma nova criatura em Jesus. E essa nova maneira de viver modifica agora o nosso pensamento. Agora nós somos guiados pela palavra, direcionados pela palavra, agimos pela palavra, amamos a Deus pela palavra. E andar conforme a graça de Deus é viver com as suas raízes enficadas no Calvário. Que Deus em Cristo possa abençoar você, que essa aula possa ter edificado a tua vida. Para mim é um prazer ministrar essa aula, edificando você toda semana. Eu só peço a sua contribuição para deixar o teu likezinho, o teu comentário, porque ajuda muito a gente em Cristo Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aí, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no nosso Instagram também, acompanha o nosso ministério pastoral, acompanha a nossa vivência com Cristo, que Deus te abençoe de uma forma especial. Se você puder, indica esse trabalho para mais alguém. Lembra que eu estou gravando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre ao meio-dia. E lembra que eu posto as lições sempre ao meio-dia para você ser edificado em Jesus. E toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos e eu te espero por aqui. Já tem aula postada para você do próximo trimestre, o segundo trimestre da CPAD em 2023, onde nós vamos trabalhar sobre relacionamento e família, uma lição maravilhosa que vai te edificar em Cristo Jesus. E se você desejar ser um dos nossos assinantes, o link está na descrição desse vídeo, você pode assinar e se tornar um dos nossos assinantes, já recebendo o nosso material para a glória de Deus. Analise, que Deus te abençoe em Cristo. Se você está afastado de Jesus, você precisa voltar para Cristo hoje. Você pode fazer isso comentando abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Pedir a direção de Deus sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, teu lar, e que você seja edificado, edificada para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te edificar. A Viva a Tua Obra, do pastor Elinaldo Rinovato, material muito bom e excelente para a tua edificação em Cristo. Quero indicar também outro material, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, do Osiel Gomes. Ambos os textos são da editora CPAD, você encontra no site da CPAD, vai lá e pede o seu. Quero indicar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É muito importante você ter esse material em mãos para estudar as lições. É da editora CPAD. E quero indicar também o meu texto, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Um material muito bom para te edificar em Jesus, onde eu trato sobre as obras da carne e também descrevo aí sobre alguns pecados que são relacionados à carne. Que Deus em Cristo te abençoe para a glória de Deus. Eu te aguardo por aqui na última lição desse trimestre, lição de número 13, onde nós vamos trabalhar sobre o tema Aviva a Tua Obra. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.